É o plano A, o plano do emagrecimento. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que muitas de vocês já falaram isso. Não aguento mais, perco, mas ganho o dobro, vou desistir, já fiz de tudo, nada funciona comigo. Outras pessoas emagrecem, mas comigo não funciona. Emagrecer não é para mim. Chega ao ponto realmente de desistir, de tanto que é essas dificuldades do emagrecimento. Quero dar, antes de tudo, parabéns. Parabéns por cada um de vocês estarem aqui. Não é fácil, principalmente porque eu não vendi medidas milagrosas, não disse aqui que vai ter uma pílula seca-barriga, essas medidas que são mais atraentes, de jeito nenhum. Desde o primeiro momento que eu comecei a divulgar esse evento, eu falei sobre mudanças de estilo de vida, mudanças de mentalidade, a parte difícil mesmo do emagrecimento, mas que se sustenta e é a única forma de ser para a vida. Então, parabéns por vocês estarem aqui dispostas a ter esse conteúdo, a passar essa sua noite aqui, pelo menos uma horinha comigo, amanhã também mais uma horinha. Eu tenho certeza que você pode pegar muita coisa daqui que você vai levar para a vida toda e você vai lembrar de mim. A doutora Mariana uma vez falou aquilo, pronto, não caio mais nessa. Ou então, antes eu fazia isso e agora eu vou passar a fazer diferente. Então, eu quero que seja transformador mesmo. Espero que seja hoje o dia do chega. Alguém já ouviu falar disso? O dia do chega. Chega. É aquela hora de dar o chega. Chega de tantas tentativas loucas, tanto sofrimento, tanto desgaste emocional, tanta perda de tempo. Vamos dar um chega em tudo aquilo que era feito e vamos começar a fazer do zero, começar na base, fazer o que realmente funciona. Que essa segunda-feira seja o último dia do recomeço. Todo mundo já pensou isso. A segunda-feira eu começo. Mês que vem eu começo. Amanhã eu recomeço. Sempre com o pensamento de desistir. Não precisa desistir. Comer uma comida gostosa, participar de uma festa, tem um momento ali de exagero que não precisava. Isso não é desistir. Sempre que você tiver com esse pensamento de não mereço, né? Eu vou deixar para lá, depois eu recomeço. Calma, respire fundo, não precisa desistir. A cada momento você pode amenizar os exageros, não te distanciar tanto do seu objetivo, para que você não tenha que ficar recomeçando toda vez. Recomeçar e não sai do zero, porque você exagera, recomeça, sofre, depois desfaz todo o ganho que você teve em um novo exagero. Então, eu espero que essa seja a última vez, hoje é segunda-feira, o dia foi justamente para isso, que seja a última vez que vocês pensem nessa questão de recomeçar, que seja agora um estilo de vida. Não quero ninguém fazendo dieta, eu quero todo mundo com mudanças de vida, mudanças de mentalidade. Pode perceber que em alguns momentos aqui, eu não vou falar especificamente sobre calorias, sobre tal comida, mas eu estou falando sobre mentalidade. Isso é ter a mentalidade do emagrecimento. É saber que vocês precisam construir uma nova mentalidade que não vai te deixar se sabotar. Então, nada adiantaria eu falar só sobre calorias, só quanto você pode comer, se eu não abordasse esses temas. Se fosse tão simples assim, era só todo mundo ir na nutricionista, ela calculava lá a dieta para você, você comia o que ela está dizendo e emagrecia. Só que saber as calorias, o quanto deve comer, isso é só uma pequena parte do emagrecimento. O todo envolve uma rotina pesada, estresse, cansaço, hábitos de vida que desde a infância são construídos, comer emocional. Então, é muito mais sobre como a gente encara esse emagrecimento do que só sobre o que é que vai comer, o que é que vai fazer de exercício. Então, quem sou eu? Eu sou Mariana Amaral, sou médica, fiz residência de clínica médica, residência de cardiologia, também fui pós-graduada em tratamento da obesidade e emagrecimento, e eu tenho esse propósito de ajudar mulheres. Depois vocês vão ver que eu vou contar também um pouco da minha história com o emagrecimento. E desde essa época eu me identifiquei muito, muito mesmo. Alguns pacientes até perguntam se eu já tive obesidade, porque eu realmente entendo o que elas passam, os pensamentos. Eu também tive uma época aí que eu precisei de um tratamento. Então, eu sou médica, sou mãe de duas princesas. Isso é uma parte importantíssima da minha vida. Então, ser mãe tanto me fez destrambelhar aí do comer emocional, engordar, os estresses, como me motiva a ser melhor a cada dia, a ter mais saúde, ter hábitos saudáveis, ser uma inspiração para elas, sabe? Nada melhor do que minha filha, eu vou comer o alface porque mamãe come.
mamãe está comendo cenoura, eu vou comer cenoura. Nunca que eu ia ter pensado isso, nunca que eu ia ter aplicado isso, se eu não tivesse essas duas para ser exemplo. Então, elas foram o meu ponto de partida para melhorar minha alimentação, um estilo de vida, viver de dieta. Um estilo de vida mais saudável e que vai inspirar elas a ter também. Também sou esperto, também é uma parte muito importante da minha vida. Quantas não se divide entre marido, casa, filhos, trabalho, estudo? Eu tô nessa mesma situação. Não existe época perfeita que tudo dá certo, que tá tudo, que eu tô com tempo, que tudo está fluindo. Não, é aos trancos e barrancos de cada dia, de dificuldades, que a gente vai introduzindo novos hábitos, novas mentalidades, que vai se sustentar. Então, não existe isso de, eu vou pegar aqui um mês e fazer uma dieta, vou ficar sem comer nada, vou deixar de ir para todo lugar, e pronto, vou perder aqui meus quilos e depois eu volto para a minha vida. Não, é nessa loucura aí de vida mesmo, com tantas obrigações, tantas coisas, que principalmente as mulheres, elas carregam, porque quem é mãe sabe. Eu estou aqui, por exemplo, eu estou com vocês, tirando esse tempo para fazer isso para vocês, mas minhas filhas estão lá com o pai. O que é que elas estão? Elas querem a mãe, né? Quando eu chegar, elas só querem mamãe, mamãe, não importa quem tenha, pode ter o pai, pode ter babá, mas mamãe é a pessoa que tem que estar disponível para todo mundo, para a família toda. Então, apesar disso, a gente pode sim se priorizar. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ter disposição para as minhas filhas, para o meu marido, não vou estar de mau humor em casa. Então, em primeiro lugar, preciso primeiro estar bem para dar o melhor para minha família. Faço também muitas palestras sobre emagrecimento, alimentação. O foco de estudo não é só obesidade, mas sim nas mudanças de estilo de vida, em formas de alimentação que se sustentam, que são simples e práticas, exercício físico, qual é o que funciona mais, sono. Sem um sono de qualidade, é muito difícil ter o emagrecimento. O sono, depois eu vou explicar, ele altera vários hormônios que dão mais fome, que dão mais vontade de doce, de comida gordurosa, e emagrecer assim é muito mais difícil. A mentalidade, eu também estudo muito sobre mentalidade. Muitas vezes as pacientes perguntam na consulta se eu sou psicóloga, ou se eu sou médica, ou se eu sou nutricionista. Por quê? Porque eu acredito que um emagrecimento sustentável envolve tudo isso. Nada adiantaria o paciente chegar para mim e eu só passar um remédio, toma aqui esse remédio, é muito bom, certo? E as outras medidas que vão sustentar o emagrecimento? A maioria dos pacientes, eles não vão tomar remédio para a vida toda. Então, a gente precisa instituir desde o começo todas essas mudanças para que o emagrecimento se sustente. Então, para quem é esse evento hoje? É para você que vem tentando há muito tempo emagrecer, mas parece que nada funciona. Porque as outras pessoas emagrecem e você não. Não é só fechar a boca e fazer exercício. Por favor, espero que ninguém mais repita isso. Para eu emagrecer é só eu fechar a boca. Se fosse tão simples assim, todo mundo se resolve em casa sozinha, fechando a boca. O problema é que comer é a pontinha do iceberg. Comer é só o problema visível. Que primeiro a gente tem que mudar toda a base para que, no final das contas, você consiga fazer as mudanças da alimentação, reduzir as calorias e ter o seu emagrecimento. Mas tem muita coisa lá por baixo que precisa ser ajustada primeiro. E fazer exercício. Muita gente não tem a disposição do exercício, não tem a mentalidade, os pensamentos sabotadores que impedem de fazer o exercício estão muito presentes. Então, a gente vai precisar quebrar tudo isso primeiro, para que, no fim das contas, você consiga fazer seu exercício, se manter nessa rotina e consiga diminuir sua alimentação. O que é que você vai aprender hoje aqui? É como as pessoas tentam emagrecer, como realmente acontece o emagrecimento, quantos quilos dá para perder em um mês. Muita gente já chega, não, eu queria perder 10 quilos em um mês. Será que dá para perder 10 quilos em um mês? Quilos de gordura. Precisa de exercício mesmo. Muita gente não faz exercício e consegue emagrecer. E aí? Precisa mesmo desse exercício? E como fazer para não reganhar o peso? E amanhã, ainda temos amanhã também no mesmo horário. Como conseguir comer menos doces. Vocês no questionário falaram muito sobre doces. Muita gente tem essa dificuldade. Como aproveitar os momentos de exceção, como viagens, festas, finais de semana, também é algo que eu me dedico muito a aprender sobre essa mentalidade do final de semana, porque ela tende a estragar o processo de muitas e muitas das minhas pacientes. Eu já vivi isso do final de semana, estragar a semana. E eu quero ensinar vocês como isso não acontecer
sem deixar de aproveitar esses momentos, porque isso vai ter a vida toda. O final de semana tem toda semana, viagens, tem muitas viagens, aniversários, festa também. Vou contar também a minha história vencendo o comer emocional. Eu acredito que muitas de vocês vão se identificar com alguns pontos, porque é uma história muito parecida. Também vou falar como se manter motivada até perder todos os quilos que gostaria. Algumas de vocês botaram no questionário que quer perder mais de 30 quilos. E sim, é um processo possível, mas é um processo que demanda tempo. E aí, como é que vai passar esse tempo todo, né? Até perder esses 30 quilos, quanto tempo? 6 meses, um ano? A tendência é, depois de um tempo, de bater a desistência. Então, eu vou ajudar como se manter motivada. Também vou falar quando precisa de tratamento médico. Muitas pessoas sofrem, mas na verdade elas têm indicação de alguma medicação. Então eu vou explicar quem é que tem indicação ou não de medicação. E por que eu estou falando aqui para vocês? Quem sou eu para estar falando para vocês? Trouxe só alguns depoimentos de pacientes que foram acompanhadas, que inclusive algumas delas fizeram uma live que eu fiz na vez passada, em junho. E aí, ó, essa paciente de 57 anos teve uma perda de 26 quilos. Ela passou a vida toda naquela loucura de dietas super restritas, dieta da lua, shake, tudo que imaginar de dieta, ela já fez. E chegava a perder peso, mas reganhava tudo. Então, ela já estava cansada disso tudo. Até que ela começou o acompanhamento e ela conseguiu ter essa perda de 26 quilos de uma forma leve, real, sem deixar de beber a cerveja que ela gosta, sem deixar de comer o sushi que ela gosta. Então, é um emagrecimento tranquilo para a vida. Essa outra paciente também já tinha passado por tantas loucuras de emagrecimento. Assim, às vezes eu fico até impressionada, porque cada paciente traz uma nova loucura de emagrecimento que eu não conhecia. E ela, após perder 20 quilos, eu perguntei o que é que mudou para ela. Ela disse que as roupas mudaram fisicamente, os músculos aparecendo, o jeito de pensar mudou, de raciocinar na hora de comer alguma coisa, menos cobrança, mais ação, bem-estar, se aceitando, se amando e vendo que ela é capaz de alcançar os objetivos. Essa paciente, quando chegou no meu consultório, era tipo aquela, ai meu Deus, eu vou tentar de novo, ai, será que mais uma tentativa frustrada? Mas hoje ela está tão feliz e motivada a continuar, porque, como eu digo, é para a vida. Então, essa outra paciente teve uma perda de 10 quilos, 37 anos, e ela está tendo justamente a forma que é a que eu mais gosto de ver, que é participando de eventos, de festas, de viagens, e sentindo que tudo está fluindo, tudo está se readaptando e está acontecendo sem sofrimento. Então, esses três são só para inspirar vocês de como é possível ter essa perda de peso de forma leve. Então, o que é que normalmente as pessoas acham que impede o emagrecimento? Ah, porque gosta muito de doce, porque comida é a única felicidade, porque tem metabolismo lento, tem hipotiroidismo, não tem dinheiro para tratamentos caros, não tem dinheiro para tratamentos caros, não tem tempo, já tentou de tudo, não funciona, tem filhos ou um trabalho muito pesado, não tem tempo para se cuidar, mas na verdade não é isso. A gente vai ver aqui o que é que realmente impede. Então, algum de vocês já gastou R$ 49,90 em alguma coisa de emagrecimento? Tenho certeza que todo mundo aqui já gastou muito com emagrecimento. Com comidas que se dizem milagrosas, fit, light, funcional, todos esses nomes que são colocados em comidas para dar a impressão que elas engordam menos. Até açúcar orgânico, açúcar não sei o que, comida funcional, tem esse tipo de coisa. Tem os suplementos, essa aqui natural, essa erva, esse chá, tal. Nada disso funciona. E quantas de vocês já tentaram de tudo, não é mesmo? Quero trazer a história de Maria Paula. Maria Paula tem 35 anos e ela é minha personagem de muitas aulas que eu dou. Eu gosto muito de colocar a cara de alguém, colocar o personagem para a gente imaginar, porque existem muitas Maria Paulas por aí. Ela cansou de tentar de tudo, ela não se sente bem nas roupas, até tem as roupas que hoje em dia tem roupas maiores, plus size, mas ela não se sente bem, mesmo assim. Ela acha que tem um metabolismo lento, porque ela até perde peso, mas ela ganha rapidinho tudo de volta. Ela tem vergonha de encontrar algumas pessoas que a conheciam antes, quando ela era mais magra, e agora vão olhar para ela e vão ver que ela ganhou muito peso. Ela não tem dinheiro para tratamentos caros, não tem tempo, trabalha demais e está sofrendo as consequências do excesso de peso. Indisposição, limitação física, de se abaixar, de pegar uma coisa, alteração na glicose e no colesterol. Alguém aqui
tenha alguma queixa igual a de Maria Paula, tenho certeza que vocês vão se identificar com alguns pontos. E por quê? É fácil engordar. Essa sensação que vocês têm realmente é verdade. É muito mais fácil engordar do que emagrecer. E por quê? Nós temos a genética igual dos homens das cavernas. Então, naquela época que tinha escassez de comida, não tinha proteção, todo mundo tinha que pegar qualquer comida que fosse e aproveitar o máximo possível. As comidas mais calóricas da natureza, elas eram as mais bonitas e que gerava mais interesse. Então, o homem lá daquela época, ele tinha que buscar o máximo de comida possível e comer. E o corpo também. Como não tinha comida sempre, ele precisava criar mecanismos de estocar energia. Então, o homem que conseguiu sobreviver a essa época de escassez foi a genética que mais conseguia reter energia. A gente hoje tem essa mesma genética, não mudou muita coisa. Só que a gente hoje vive num mundo completamente diferente. A gente tem a comida que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Até as comidas mais calóricas são as mais baratas, massas, gordurosas. Então a gente continua com essa genética de reter energia. O corpo ele quer sobreviver, quer reter. Só que a gente tem comida demais. Inclusive comida por outros motivos que não é a fome, comida por emoção. Comida é um ato social que a gente encontra familiares, amigos, e a gente quer estar em torno de comida, bebida alcoólica também, que é outro fator que não existia naquela época. E hoje estamos muito mais sedentários. Por mais que todo mundo possa ir na academia e passar uma hora no exercício, mas é diferente daquela genética, daquela época lá que o homem das cavernas tinha que construir tudo, andar muito, subir coisas, carregar coisas pesadas. Hoje todo mundo anda de carro, sobe elevador, pede delivery, não carrega quase nada pesado. Então, a gente, mesmo com aquela hora da academia, gasta muito pouco do que era antigamente. Então, durante esse tempo todo, nós passamos a comer mais e a gastar menos. Também existem muitas alterações no centro da fome e saciedade. A gente tem um órgão aqui no cérebro chamado hipotálamo, e ele é que comanda aí nosso peso, a nossa fome, a nossa saciedade, e muita coisa que vai acontecendo ao longo da nossa vida vai desregulando esse centro e vai fazendo a gente ter uma fome maior do que seria a real necessidade. Então, hoje os estudos eles mostram que desde o útero da mãe, desde quando você estava no útero da sua mãe, o que sua mãe se alimentava, o que ela usava, já ia podendo ter alterações na epigenética, que é alteração de genes, lá do seu hipotálamo, inflamando, e ao longo da vida você desenvolver a obesidade. Então, desde a época de criança, mesmo que a criança for magra, o tipo de alimentação dela vai determinar o ganho de peso dela ao longo da vida e as doenças que ela vai ter. Então, aqui eu sei que tem muitas mães, as crianças precisam de uma atenção especial, porque o mundo está mudando muito rápido. O tipo de alimentação, o tipo de substâncias mesmo que a gente usa, que deixa disruptores endócrinos, que são esses que vão alterando aí as nossas liberações hormonais. Então, a gente tem que ter cuidado com as crianças, não é só com o peso dela de criança, não. Não é só cuidar para a criança que está com excesso de peso e emagrecer, mas é o tipo de alimentação que ela vai ter e o tipo de estilo de vida que vai levar ela a ter doenças ou não mais tarde na vida. Também tem a questão do biotipo. Nós somos geneticamente programados para ter um certo tipo de massa muscular, disposição de gordura. Tem gente que tem mais gordura nos braços, tem gente que tem mais gordura na barriga, tem gente que tem mais gordura nas coxas, e isso é geneticamente programado. Então, às vezes, muitas mulheres elas querem ter um corpo magro que está fora da realidade genética dela. E para uma magreza que não é confortável aí para o dia a dia dela, vai precisar de uma restrição intensa diariamente. Então, é um resultado extraordinário que precisa de medidas extraordinárias. Já um emagrecimento normal, confortável, esse sim, dá para todo mundo, com esse tipo de informação que eu trago aqui, e construindo esse emagrecimento. E aí, o que é que Maria Paula já fez na vida dela? Ela costuma pular o café da manhã, ela diz que acorda sem fome. Então, sai na correria, vai levar o filho na escola, não come. E aí ela já pula o café da manhã. Depois ela almoça salada, porque ela tá de dieta, né? Então, vamos comer uma saladinha aqui com frango. Aí almoça lá. E aí, quando começa no fim da tarde, ela começa uma fome, uma fome, uma fome, um descontrole, e já começa a lanchar um atrás do outro, beliscar. E aí, quando os filhos vão dormir,
Pronto, aí é a hora dela. É a hora de comer o doce, é a hora de comer o que ela tiver vontade, é a hora do delivery. E isso, dia após dia, vai sendo feito. E é que tá. Pular o café da manhã pode ser uma das coisas que fazem ela, no final do dia, ter esse descontrole. Daqui a pouco eu explico. Ela também se pesa todo dia. A questão é, nosso peso, ele não é só da gordura. Pelo contrário, no nosso corpo, cerca de 60% a 70% é de água. Então, imagina, se você for para uma sauna e você passar 1 hora nessa sauna, você vai perder 1 ou 2 quilos, porque você suou bem muito e perdeu água. Então, imagina você se pesar todo dia e você está achando que está engordando e emagrecendo, mas é só a água corporal flutuando, que flutua em relação aos hormônios, então, ao período menstrual, você vai reter mais líquido, ao tipo de alimentação que você estiver tendo, se tiver mais sal, você vai reter mais líquido e a balança vai aumentar, mas não é gordura que você está acumulando. Um final de semana que você tenha uma bebida alcoólica ou algo assim, também vai te fazer reter mais líquido, e não é gordura que você ganhou nesse final de semana. Então, se pesar todo dia, é muito falho para não identificar essas questões aí de ganho de peso. Então, eu estou acostumadíssima, as minhas pacientes na segunda-feira se assustarem com o peso. Ganhei 3 quilos aqui no final de semana. Ou então vai fazer uma viagem. Meu Deus, ganhei 2, 3 quilos, estava indo tão bem, eu nem comi muito aqui nessa viagem, o que aconteceu? E, na verdade, nada mais é do que líquido retido. Então, não se assuste com esse peso diário. Isso aí pode não ser gordura. E aí, Maria Paula, o que é que ela já fez também? Ela já tomou uma pílula seca-barriga. Ela comprou na internet, estava lá uma propaganda bem legal. Passou 3 meses tomando essa pílula seca-barriga. E aí, alguém já tomou uma pílula dessa, pílula seca-barriga? Eu tenho certeza que pode não ter sido com esse nome, mas eu tenho certeza que todo mundo já viu alguma dessas. E aí, ela também fez o exercício seca-barriga. Porque tá cheio por aí dizendo que, ó, se você fizer abdominal, se você fizer aqui tal exercício, você queima a gordura da barriga. E aí ela comprou aí um plano de treinos para fazer esses exercícios. O que acontece? Nem a pílula seca a barriga e nem o exercício seca a barriga. Não tem nenhum suplemento, nenhuma erva, nenhum termogênico que realmente seja comprovado de queimar gordura. O que faz você queimar a sua gordura é você comer menos calorias do que o seu corpo está gastando. E aí seu corpo ele vai precisar de energia e ele vai usar a sua gordura como estocada como energia. Então, nossa gordura, eu gosto de trazer aqui, ó, até esse exemplo aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma gordurinha mesmo. Essa gordura aqui que a gente vai acumulando no corpo, nada mais é a gente comeu calorias, a gente não gastou, aí o corpo vai lá e guarda essas calorias em forma de gordura. Agora, para a gente queimar, a gente vai ter o quê? Comer um pouco menos de calorias, nosso corpo vai lá continuar gastando e ele vai começar a queimar essa gordura. Então, a queima de gordura tem muito mais relação com a alimentação e com o gasto de energia. Não tem nenhum remédio, nenhum suplemento que vai lá e queime essa gordura. Até esses remédios mais famosos, por exemplo, o Ozempic, ele não atua na gordura, ele atua fazendo a pessoa conseguir se alimentar menos. E aí a pessoa vai ter o déficit calórico e o próprio corpo vai queimar essa gordura. E essa gordura, ela não sai no xixi, no cocô, no suor, nada disso. Ela sai pelo pulmão, pelos pulmões, sabe? É igual você pegar uma madeira e queimar. O pó que sobe lá, a energia, ela vai virando fumaça. Pois bem, nossa gordura, ela também vira fumaça, que a gente respira e bota para fora, e também vira água, que aí sim, essa água sai no suor, no xixi, e outras questões. Então, é até por isso que você vê que drenagem linfática não faz perder gordura. Drenagem linfática, ela faz com que aquele líquido retido naquele local específico, com a drenagem linfática, o corpo ele drena mais, recicla ali aquele líquido, mas ele não tira a gordura do local. Então, drenagem linfática pode ser bom para quem tem muita retenção de líquido, está no período menstrual, está se sentindo inchada. Pode sim fazer uma drenagem linfática, vai ajudar no seu bem-estar, mas não vai fazer você emagrecer. Mesma coisa do exercício. O exercício, ele faz um esforço local. Então, por exemplo, se você fizer abdominal, você vai trabalhar os seus músculos do abdômen. Então, o exercício, ele é muito mais para músculo. Então, ó, você está fazendo abdominal e está trabalhando seu músculo, fortalecendo.
Mas a gordura que está por cima do músculo, ela não sai com o abdominal. Ela só vai sair com a questão da alimentação. Então, a gordurinha que está lá em cima, que está na barriga, ela só sai com o déficit calórico, que é reduzir as calorias. Eu acho que só de vocês saberem isso, vocês já param de cair em tanta conversa que tem por aí de emagrecimento. Dizer que você vai tomar um chá, que você vai tomar um shake que vai secar a barriga, ou que você vai fazer tal exercício e esse exercício vai secar. Não, os exercícios eles fazem um gasto energético total, e se for musculação ou um exercício localizado, ele trabalha a musculatura daquele local, mas não a gordura. Então, Maria Paula, ela também foi na nutricionista que cortou tudo que é inflamatório. Alguém já escutou essa conversa aí? Que essa comida inflama, que não sei quem inflama, tomar aqui uns suplementos anti-inflamatórios. E ela passou a lista de vitaminas e suplementos. Então, Maria Paula pagou R$ 500 na consulta e saiu com a lista de manipulados, que ainda gastou mais R$ 1.000 de suplementos e vitaminas. E aí é que tá. Não existe comprovação dessa questão inflamatória. O que é que existe? A própria gordura do corpo, que está em excesso, principalmente a gordura visceral, que é aquela dentro da barriga, ela libera uma inflamaçãozinha que, ao longo do tempo, ela vai danificando outros órgãos. Então, por exemplo, quando você está com febre, você está com uma inflamação enorme, passa mal, o corpo esquenta. Já a inflamação da obesidade, ela é bem discretinha, ninguém sente, no máximo uma indisposição, tal, mas o que faz você desinflamar não é especificamente o que você come. O que faz desinflamar é emagrecer. Então, emagrecer, fazer exercício, dormir melhor, beber mais água, comer uma comida de verdade, que é uma comida que não é de ultraprocessados, com conservantes, com aditivos, mas não tem alimentos específicos. O que acontece tem pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância ao glúten, tem gente que tem intolerância a feijão, a brócolis. Cada pessoa tem um corpo diferente e pode ter certas intolerâncias. Então, para essa pessoa que tem intolerância, é preciso realmente tirar esse alimento. Mas isso não é para todo mundo. Então, não precisa ter medo de pão. Poxa vida, quantos pacientes chegam no meu consultório que elas têm medo de comer pão? Pão é apenas farinha, água, nada demais. Não é isso que é inflamatório. Agora, o excesso de pão, os motivos que você come pão, você não comer também as proteínas da alimentação e aí acaba comendo em excesso. Isso, no geral, vai levando ao ganho de peso e essa gordura acumulada é que vai ser inflamatória. Então, espero que tenha ficado aqui clareado. Eu estou vendo que vocês estão falando no chat, mas eu não consigo falar agora. No final, eu vou respondendo, porque senão eu paro aqui e não consigo voltar mais. Então, vamos falar sobre o café da manhã dela, que ela disse que pula o café da manhã, não tem fome, e aí segue o dia, né? O que acontece? O nosso corpo, ele pede nutrição. Então, um dos principais nutrientes que nutre o nosso corpo são as proteínas. A gente precisa dessas proteínas para tudo. Todo o nosso corpo é feito de proteína. Cabelo, pele, órgãos. Então, é um nutriente que a gente precisa muito. E é um nutriente que dá saciedade, que é o quê? Você comer e a fome demorar a voltar. Então, quando você não toma o café da manhã, ou quando você come só, por exemplo, um pão, uma bolacha com manteiga, algo só para enganar, essa fome, uma hora vai aparecer. Esses alimentos que são só carboidrato, eles não sustentam a fome. Então, ela não come não come proteína de manhã, no almoço come pouco, essa fome se acumula e lá no final do dia vai juntar com o cansaço, com o estresse, com a hora que ela está sem paciência, e ela não vai saber lidar mais com esse estímulo tão grande de fome e acaba exagerando. Já se ela conseguir organizar melhor a alimentação, distribuir melhor essas proteínas, proteína no café da manhã, no almoço, no lanche também proteína, no jantar, a fome diminui. E muitas vezes só essa medida de distribuir melhor essas proteínas é capaz de tirar aquela compulsão do final do dia. Muita gente fala dessa forma, né? Compulsão. Porque é um estímulo tão grande, tão incontrolável, que acaba parecendo uma compulsão alimentar, mas poucas vezes é uma real compulsão. As proteínas, ela também tem uma questão. O nosso corpo, ele gasta um pouquinho de energia para digerir essas proteínas e metabolizar. Então, até dois alimentos iguais, por exemplo, um alimento X aqui que tem 100 calorias de carboidrato e esse outro que tem 100 calorias de carboidrato, ou de proteína.
Mas essas 100 de proteína não vai absorver totalmente 100. O corpo gasta um pouquinho para queimar. Então, acaba que uma dieta mais rica em proteína, ela até tem essa vantagem também de ser menos calórica. Ó, 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, já 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, você vê como a gordura ela é mais densa de calorias. Mesma coisa do álcool, bebida alcoólica. Cada grama tem 7 calorias. Então, carboidratos e proteínas são os menos calóricos. Mas a diferença da proteína é que a proteína dá saciedade. Então, ela sustenta e ela nutre. Então, o foco tem que ser em manter o básico aí da proteína e não ter medo dos carboidratos. Complementa com os carboidratos. E a salada? Ela disse que almoçava salada. E aí que tá, tem saladas e saladas. Então, uma salada que seja de vegetais, ela é pouco calórica, tem bastante fibra, nutre, tem vitaminas, mas é possível colocar tanta coisa nessa salada que ela nem fica light. Muita gente acha assim, ah, para eu emagrecer eu vou ter que comer salada. Certo, mas qual é essa salada que você está comendo? Por exemplo, um azeite. Uma colher de azeite que você joga assim, aquela uma olhadinha da salada de azeite, aquilo ali pode ter as mesmas calorias do que um pão francês. Então, imagina você colocar a sua salada lá e botar um pão francês em cima. Vai ter as calorias. Então, o azeite, ele não dá mastigação, não dá saciedade, mas ele confere muitas calorias. Mesma coisa dos molhos. Tem molhos e molhos. Os molhos que são mais gordurosos, eles são muito calóricos. O tipo de proteína tem que ter proteína. Não adianta você fazer só uma salada de folhas e verduras e querer se sustentar com isso. Isso não vai dar certo, não vai nutrir, não vai dar saciedade. E essa fome vai se acumular para depois. E vai ser mais difícil de controlar. E ainda tem os extras que se colocam em salada. Castanhas, queijo ralado, ameixa não, passas. Tudo isso é muito calórico. Então, não foque em salada. A gente vê em muitos restaurantes, tem lá, salada tal. Aí a pessoa vai e pede a salada achando que, não, tô de dieta, vou comer a salada. Mas essa salada pode ser mais calórica do que um simples prato de feijão, arroz, carne e uma saladinha ali de verduras sem botar molho, sem botar azeite. Então, eu quero que isso saia da cabeça de vocês, que salada não quer dizer que é light, não. Eu já vi alguns restaurantes que têm as saladas que têm mais de 600 calorias. Isso é muito calórico. Então, uma coisa é você querer a salada porque você gosta. Tudo bem, pode comer a salada, tentar não colocar muitos extras. Mas outra coisa é você achar que a salada vai te emagrecer. Mas não é. Ela pode, na verdade, estar atrapalhando, porque você não se nutre de verdade, não come proteína, e essa fome se acumula lá para o final do dia. Então, ó, um exemplo aqui para vocês. 400 calorias. 400 calorias em forma de óleo. Olha como é pequenininho. Então, azeite, comidas muito gordurosas, que elas são cheias de calorias e bem pequenininhas. Então, você mastiga rapidinho, já engole e nem foi muita coisa. Já em forma de proteína. Você vê que já aumenta um pouquinho o volume. Então, a proteína ela tem mais volume. Agora, vê a diferença de 400 calorias em vegetais. Ocupam o estômago todo. Então, por isso que os vegetais, eles são tão benéficos para o emagrecimento. Porque você bota volume nas suas comidas com poucas calorias. Então, um exemplo. Você vai comer um macarrão com carne moída. Se você comer só o macarrão com carne moída, dentro das suas calorias, ele pode ficar pequenininho no prato. Mas se você botar legumes durante o preparo da carne, fazer uns fiozinhos também assim de cenoura como se fosse macarrão e botar lá para fazer igual o macarrão, você acrescenta volume ali para você mastigar, para dar saciedade. Tem as fibras que também dão saciedade, regulam o intestino, e você se satisfaz muito mais com essa refeição, sem precisar repetir o prato. Quem aqui nunca comeu, por exemplo, uma lasanha? Lasanha bem pequenininha, a pessoa no instante come aquilo ali, já quer botar outra. Já se você colocar os vegetais, mastigar, demorar mais tempo, pelo menos 20 minutos de refeição, esse é o tempo mínimo para os hormônios da saciedade começarem a ser liberados e você começar a reduzir sua fome, começar a se sentir satisfeito. Então, a refeição ela precisa demorar. Um dos artifícios que a gente usa para demorar uma refeição é colocar os vegetais, que dão mais trabalho de mastigar, e aí você passa esse tempo mínimo. Então, um exemplo aqui.
Ah, não tenho tempo, vou comer bem pouquinho. Aí come só umas torradinhas com manteiga e um suco. Só que, se você fizesse o café da manhã direito, que é com ovo, com pão, uma fruta, um café, você chega a ter as mesmas calorias do que aquele lá, que é só uma coisinha, sabe? Ah, eu vou fazer só uma comidinha aqui rápida e vamos embora. Qual é a diferença maior? Esse aqui não tem praticamente nada de proteínas e nada de fibras. Então, esse aqui não dá saciedade. 1 ou 2 horas depois já começa a bater a fome de novo e você já quer um lanche de novo. Já esse outro aqui, que tem as fibras da fruta, tem um ovo, poderia até colocar mais um ovo aqui, que ainda ia ter as mesmas calorias do que essa outra refeição. Então, essa aqui te faz sustentar até, por exemplo, a hora do almoço. Então, não é comer pouco, é comer certo. Mesma coisa em relação às gorduras. O problema, todo mundo tem medo de batata, né? Batata não é calórico, batata não tem problema nenhum. Batata é um dos carboidratos até que tem menos calorias. Por exemplo, batata tem menos calorias do que tapioca, do que ovo, até do que a batata doce. Se a gente for ver a equivalência aí do peso, a batata inglesa, ela é ótima. A questão é, se você fritar, olha a diferença que dá. Então, de 88 calorias em 100 gramas, quando frita, tem 255. Então, vamos dizer que você está no seu final de semana e você quer comer uma batatinha com um hambúrguer. Se você fizer essa batata em casa, na airfryer ou na frigideira, o que for, botar uns temperos, faz muita diferença para o seu emagrecimento. O seu emagrecimento não vai vir de você passar fome todo dia. Vai vir de você ir fazendo pequenas e pequenas mudanças todo dia, a cada refeição, de pouquinho em pouquinho, construindo realmente um emagrecimento para a vida. Então, para quem gosta de batatinha, o que é que adiantaria eu dizer, ó, você não vai poder comer batatinha nunca mais na sua vida? Isso não se sustenta. Já eu mostrar uma forma de comer essa batata, com menos óleo, com menos calorias, isso é sustentável. Então, na minha casa, por exemplo, eu com as minhas filhas, eu faço lá na airfryer e fica gostosa. Depois eu até vou postar no Instagram. Então, o básico é a comida de verdade, sabe? Comida de casa, sem acrescentar gorduras. Então, não colocar manteiga. Manteiga é muito densa de calorias e muito pequenininha. Azeite também, o mínimo possível. Tentar focar em bebidas sem calorias. Aquele exemplo que eu dei aqui, por exemplo, do suco. O suco, ele não tem fibras, não dá saciedade. Você toma já consegue beber mais outro, só que ele tem calorias. Um suco de laranja, por exemplo, é preciso de umas 5 laranjas, pelo menos. Só que sem ser no suco, ninguém consegue comer 5 laranjas, porque tem fibra, porque dá trabalho. Já o suco não, pode tomar 1, 2, 3 copos. Então, essas calorias dos sucos, ela vai entrando rapidamente. Então, focar em bebidas sem calorias também é um pouquinho do que você vai fazer a cada refeição para diminuir essas calorias do dia. Então, temos a comida da obrigação, que é o quê? As proteínas em todas as refeições, os vegetais, e tem a parte da comida gostosa. Então, você precisa aprender a incluir essa comida gostosa, mas que ela não seja o principal da sua refeição. Eu vejo muita gente dizer assim, não vou comer porque não é gostoso. Eu entendo que tem algumas comidas mesmo, até que eu como, que não são gostosas, mas eu não só penso no prazer do sabor. Eu penso no prazer de estar com o corpo que eu quero, conservando meu emagrecimento, comidas que me dão saúde, que me dão bem-estar, que me faz ser exemplo para as minhas filhas. Então, pode até que não seja a comida mais gostosa do mundo, mas essa comida me traz tanta coisa boa. Então, essa minha forma de olhar aquele prato, isso me faz querer comer aquela comida. Então, eu não fico pensando só no sabor. Tenho meus momentos em que eu foco só no sabor, que eu vou querer cozinhar. Quem me acompanha aí deve já ter visto. Eu gosto de cozinhar, gosto de sair para restaurante, gosto de viajar para comer, gosto, mas não é sempre. Então, tem a maioria dos momentos que eu estou pensando ali, a comida da obrigação, que vai me fazer bem, que vai me fazer ficar saudável. Então, é essa forma de olhar o prato, isso faz diferença. Então, se você olha e diz, ai, meu Deus, de novo, vou ter que comer isso, que comida ruim, você não vai gostar nunca, você não vai sustentar nunca. Já você olhar para ela, olha, essa comida vai me fazer tão bem, vai me fazer chegar mais perto dos meus objetivos. Essa comida que eu estou precisando agora. Então, olhar diferente para essas comidas. E o principal é se organizar. Se toda vez você chega no final do dia cansada e não tem nada para comer, não tem um franguinho, não tem uns legumes lá, nem que seja cozido, aí o que for, um pão com ovo. Gente, pão com ovo, uma comida bem simples, um pão, 2 ovos. Se você não previamente organizar, você sempre vai exagerar,
ir para o que é mais fácil, porque você já vai estar cansada. Então, planejar a sua semana, tendo lá o básico em casa. Pãozinho, 2 ovos, pode ser. Estou dando o exemplo do pão do ovo, porque é a coisa simples, gostosa, que todo mundo tem fácil acesso. Um pão com frango desfiado, várias, as possibilidades são mil. Não existe comida proibida. O que existe é um contexto de uma alimentação que, no fim das contas, tem que nutrir você, saciar, ser gostosa, né? Tem que ter a parte gostosa e que tem as calorias um pouco menos do que você gasta, para você ir queimando ali a sua gordura que está estocada e ir tendo o seu emagrecimento. Quantos quilos dá para perder em um mês? E aí, alguém já parou para pensar isso? Por quê? Muitas vezes, em certos tratamentos que se fazem, você até perde uma grande quantidade de quilos em um mês. Mas esse quilo pode estar sendo de água e de músculo. Então, eu dei o exemplo aí de você entrar numa sauna, passar 1 hora numa sauna e vai perder 1 quilo, certo? O número da balança baixou, mas você não perdeu esse quilo de gordura. Depois você volta a beber água e seu corpo já pega de novo esse 1 quilo. Então, isso ali não é sustentável, não é real. Então, eu já vi várias pessoas tomarem diuréticos, tomar muito chá, que também é diurético, não fazer exercício durante esse tempo, e o corpo começa a destruir o seu músculo, porque seu músculo, ele gasta energia. Então, ó, o músculo, ele é todo estruturadinho, ele está o tempo todo se movimentando, gastando energia. O músculo gasta muita energia. Já, por exemplo, 1 quilo de gordura não gasta praticamente nada de energia. Então, quando você está emagrecendo, o seu corpo começa a entrar no modo sobrevivência. Ele diz, opa, não está entrando comida, o que está acontecendo? Vamos segurar aqui que ela está passando fome, está doente. O corpo não sabe que você está querendo emagrecer porque você quer. Ele acha, ele tem os modos aí de parar esse emagrecimento. Uma das coisas que ele faz é destruir o músculo. Então, durante essa destruição de músculo, o corpo passa a gastar menos energia, e você tem que comer cada vez menos. Então, vamos dizer que você começa aí o emagrecimento, você está gastando 1.800 calorias. Depois que você começa a perder peso, de uma forma qualquer, o seu corpo passa a gastar menos, 1.500, 1.400. E aí depois, quando você volta a comer ali, saiu da dieta, pronto, emagreci os 10 quilos, agora eu vou voltar a comer. Basta você voltar a comer um pouquinho a mais, que você já começa a reganhar todo esse peso. Então, perder massa muscular durante o emagrecimento não é sustentável. A gente tem que fazer de tudo para segurar essa massa muscular, segurar o metabolismo, para evitar lá na frente o reganho de peso. Então, falando aqui como é que perde 1 quilo de gordura. É preciso ter um déficit calórico de 8.000 calorias. Então, você precisa comer a menos 8.000 calorias, mais ou menos, para o seu corpo gastar 1 quilo de gordura. Então, eu fiz um cálculo aqui, ó, de uma pessoa que gasta mais ou menos 1.800, a cada dia ela come 500 a menos. Então, a cada dia ela come 1.300 aí na alimentação, bastante proteína, bastante verdura, com frutas. Em 16 dias, ela perde 1 quilo. Então, esse cálculo que eu fiz é um cálculo bem normal, assim, de dietas, de prescrições. Então, dá para perder de forma tranquila cerca de 2 quilos de gordura por mês. Para perder mais de 2 quilos, é preciso ter um sacrifício maior nessa questão da quantidade de calorias. Então, para perder mais de 2 quilos por mês, teria que comer menos de 1.300 calorias. E aí, será que isso é sustentável? Será que você vai conseguir incluir as comidas que você gosta? Será que você vai conseguir ter os momentos de exceção do final de semana? Eu vejo que muita gente quer perder rápido peso porque não acredita que vai conseguir perder. Então é aquela coisa, não, eu não vou conseguir perder, então eu tenho que fazer lá aqui tudo para ver se eu consigo perder, eu tenho que fazer tudo em um mês, porque eu não vou conseguir sustentar, eu não vou conseguir passar mais de um mês fazendo essas coisas, então é 10 quilos em um mês que eu preciso. Mas não, se você tem a certeza de que você vai perder esses 10 quilos, fazendo passo a passo, tranquilo, organizando, ajustando, tendo apoio nesse período, isso fica mais fácil de ser entendido, que você vai chegar nesses 10 quilos. Não se preocupe, você vai perder os 10 quilos. Mas para isso precisa ter a clareza de todos os passos para chegar lá. Então, quem não sabe que pode chegar lá, vai entrar no desespero e vai tentar fazer de tudo para perder. Já quem tem a tranquilidade, tomar passo a passo, fazer melhores escolhas a cada dia, construir de grão em grão,
essa pessoa vai perder os 10 quilos, não tem dúvida. Até agora, eu não tive nenhuma paciente que teve um impeditivo, assim, realmente real, que o corpo dela, na verdade, tem uma que tinha umas doenças que realmente impediu o emagrecimento, mas do resto, é mais questão de paciência, persistência e de ter esse apoio nessa jornada. Então, não foque em número da balança, foque em perda de gordura. É isso que realmente vai dar o bem-estar. Quem perde 2, 3 quilos só de líquido, basta passar uma semana depois comendo normal, comendo as comidas um pouquinho mais de sal, que esse peso todinho volta. Então, essa história de não tenho tempo. O que é que a gente faz? Quem não tem tempo precisa se organizar. Não tem outra saída, não tem nada mágico. Tem que ter opções em casa, comida congelada, um frangozinho sempre em casa feito, sabe? O frango, ele dura tanto na geladeira, você faz lá um frango com qualquer outra coisa, é uma comida simples, ovo, pão, comida simples de casa, feijão, arroz. Ter comida também na bolsa. Então, eu, por exemplo, eu gosto de andar com uma barrinha de proteína, porque tem alguns dias que eu atraso para conseguir almoçar, trabalhando, e para a fome não se acumular tanto, eu como ali uma barrinha, eu trago o lanche da tarde para mais cedo. É como se fosse isso, eu faço um remanejamento aí. Aquele lanche que eu faria no final da tarde, eu trago para aquele momento, que é uma barrinha de proteína, ou uma comida que for, e segura um pouquinho essa fome para quando eu for poder almoçar, eu não estar morrendo de fome. Existe uma escala de fome de 0 a 10, que quando essa fome está 9, 10, isso gera uma ansiedade tão grande que a pessoa come mais rápido, faz pratos maiores, a pessoa quer comer muito mais do que ela realmente precisava naquele momento. Então, não se deixar chegar nessa fome extrema. Antes disso, se preparar, ter opções no trabalho, na bolsa, para amenizar essa fome e depois fazer uma refeição tranquila. Também é importantíssimo não ter em casa as comidas que você quer evitar. Então, se você sabe que tem aquelas comidas que você não consegue comer só um pedacinho pequeno, por exemplo, uma barra de chocolate, ao invés de ter uma barra de chocolate, compre chocolatinhos pequenos, sabe? Compre, não faça estoque, faça um por vez. Não tem problema, você pode comer um chocolatinho ali no final do dia ou depois do almoço. Não é isso que acaba com o emagrecimento. O que acaba é o exagero, descontar as emoções nesse chocolate, é não ter se nutrido ao longo do dia, que isso vai gerar uma fome extrema no final do dia. Então, se você já sabe que tem certas comidas que atrapalham, não tem essas comidas em casa. Então, comida prática, rápida, não é para fazer receita toda noite aí da dieta, uma receita lá que viu uma nutricionista falando que é emagrecedora, só que tem 1000 passo a passo. Não, comida simples, com muitos legumes, ter sempre em casa legumes. Na minha casa, por exemplo, a minha maior dificuldade é de fazer a feira dos legumes, assim, mais de uma vez por semana, que sempre precisa. Então, isso é uma coisa que eu preciso sempre me planejar previamente, ou falta. E quando falta, eu, por exemplo, no meu almoço, eu preciso ver o prato cheio. Se ele não está cheio de legumes, eu tendo a colocar mais arroz, mais feijão, mais carne, e acaba sendo uma refeição mais calórica do que eu realmente preciso. Então, de pouquinho em pouquinho, só por causa da falta de planejamento, eu acabo comendo a mais. Outra questão é evitar o delivery. A comida de delivery, mesmo que seja uma comida assim que não seja muito calórica, ela nunca é igual à comida de casa. O delivery quer fazer o mais gostoso possível. Então, ele vai colocar mais gordura, mais o que for ali para dar sabor. Gordura é um dos principais que dá sabor. Então, as sobremesas vai ter açúcar demais. Então, sempre vai ser melhor você comer a comida de casa do que pedir um delivery. Deixe esse delivery para momentos realmente que vale a pena, que você não está cansada no final do dia, que não vai aproveitar, sabe? Não vai comer um delivery assistindo. Não, deixa para sair para um restaurante que você vai aproveitar com calma, aproveitar aquele momento. E deixa em casa essas comidas mais simples, gostosas, o pão com ovo. Eu gosto de falar muito de pão com ovo, que é uma das comidas que eu mais como. Então, nesses dias que dá aquela vontadezinha de pedir um delivery, isso é uma coisa que sempre martela na minha cabeça. Eu penso, deixa eu comer logo aqui um pão com ovo, que eu vou ficar, vai ser gostoso, vou ficar satisfeita e não vou precisar pedir esse delivery. Então, eu consigo deixar de pedir o delivery só por ter uma comidinha ali, um comfort food que eu consigo fazer em casa. E sempre vai ser melhor do que pedir. Aqui eu trago um exemplo, ó, um pão com filé, queijo mussarela e salada, 360 calorias. Isso é uma refeição normal, é um jantar. A pessoa que não tem tempo, diz que come qualquer coisa na rua, um salgadinho com a Coca-Cola.
Na verdade, ela poderia ter se organizado previamente e ter levado uma banana, ter levado uma proteína, um iogurte, que também pode comer rapidinho, não precisa de um preparo. Qual é a diferença aqui? Esses dois, eles têm as mesmas calorias. Só que qual é a diferença desse? Esse aqui não tem fibra, não tem proteína, não tem nada que vai te nutrir. Refrigerante só é praticamente água com açúcar. Então, isso aqui não se sustenta. Você continua com fome. É capaz até de abrir o seu apetite. Se você comer isso aqui, depois que querer comer mais e mais e mais. Os alimentos ultraprocessados, eles são fabricados para você não conseguir parar de comer. Então, o tipo de tempero que tem lá é justamente para fazer você querer mais e mais. Já essa outra comida aqui, ó, uma banana, um iogurte e proteína whey protein, isso aqui lhe nutre, lhe sustenta, ele acaba com sua fome até a hora do jantar. Então, a banana tem fibra, tem nutrientes, o iogurte tem proteína, o whey protein tem proteína. É uma diferença enorme você comer isso aqui e você comer isso aqui. E os dois têm as mesmas calorias. Para vocês verem que não é só questão de caloria, tem que entender o que tem por trás. Outra coisa, coxinha com guaraná. Também poderia ser um iogurte com frutas. Os dois têm as mesmas calorias, mas esse aqui, as frutas, o iogurte, isso vai te sustentar. Então, eu trouxe essas imagens só para, assim, vocês perceberem que é só questão de organização. Então, não é viver de dieta, mas ter um estilo de vida em que você é sua prioridade, que você cuida de você, que você se organiza, se prepara, para não deixar a sua cabeça lhe levar para essas outras coisas que não vão te ajudar no seu resultado. Aqui, jantar. Ai, não sei cozinhar. Vou fazer um miojo. Miojo é puramente carboidratos e gorduras, cheio de conservantes, cheio de coisa. Já você fazer uma tapioquinha com frango, aí, ó, coisa simples, rápida de fazer e vai te nutrir, vai saciar e vai ser muito melhor do que esse outro aqui que não vai saciar. Depois você vai ficar com fome e vai querer comer mais e mais. E exercício? Precisa de exercício ou não? Como eu expliquei, o principal é a alimentação. Então, a redução da alimentação é que vai fazer você ingerir menos calorias. Mas o exercício também tem um papel importante. O principal dele é para evitar o reganho. Então, você que está perdendo muito peso, seu corpo começa a perder também massa muscular, começa a diminuir seu metabolismo, e aí você vai ter que comer menos e menos e menos. Chega uma hora que você tem que comer tão pouquinho que é insustentável. Eu tenho a história de uma paciente que ela fez a dieta com shakes, vários shakes. Ela chegou a perder mais de 20 quilos com esses shakes. Só que ela perdeu também muita massa muscular. Ela não estava fazendo exercício, só estava se alimentando do shake. O corpo dela diminuiu, mas não foi de uma forma saudável. Então, depois, quando ela voltou a comer só uma comida normal, o metabolismo dela estava tão baixo que ela foi engordando tudo de novo. Tenho certeza que ou aconteceu com você, ou você conhece alguém que perdeu uma grande quantidade de peso, que não estava fazendo exercício, que não fez as mudanças de estilo de vida, perdeu, mas depois reganhou tudo. E às vezes o reganho é mais rápido do que o que a pessoa demorou para perder. Então, é por isso que muita gente quer desistir do emagrecimento. Só que essa pessoa nunca fez um emagrecimento de verdade, com as mudanças que são a base para sustentar essa perda de peso. Então, o problema não foi ela ter emagrecido, mas a forma que ela emagreceu, ela ter perdido a massa muscular e o metabolismo. Então, fazer musculação, principalmente, você ir lá trabalhar seus músculos, estimular o ganho de massa muscular, você pelo menos evita essa perda de massa muscular. Comer também bastante proteína. Então, inclusive, durante o processo de emagrecimento, é possível até ganhar um pouco mais de massa muscular e depois seu metabolismo até aumentar. Então, exercício, infelizmente, aí para quem não gosta, em uma hora vai ter que entrar aí nesse exercício, nesse processo de emagrecimento. E para isso, eu mostro aqui, ó, 2 pessoas de 100 quilos. Olha a diferença. Esse de 100 quilos, ele tem a maior parte de gordura. Já esse de 100 quilos é mais de músculo. Esse aqui, ele pode comer mais do que esse. Porque o músculo desse, ele tem um gasto energético maior. Então, a comida que entra, ele queima. Já esse aqui, se for comer a mesma coisa dele, tudo que entra, o corpo dele não gasta e ele vai estocando na forma de gordura. Então, ter um corpo mais de músculo, isso ajuda em sustentar o emagrecimento. Então, você poder comer de forma confortável, sem você ganhar de volta a gordura que perdeu.
E aí a mentalidade. Ai, não vou nem começar, pois não vou fazer uma hora de exercício. Ai, não tenho roupa. A academia é longe. Começa a vir um monte de desculpa na cabeça, né? Ai, não gosto da academia, não me sinto bem. Eu entendo todas essas desculpas. Eu fui uma pessoa que durante a vida toda foi muito difícil para mim fazer exercício físico. Eu tenho feito de forma mais regular, acho que faz só 1 ano e meio, 2 anos. Mas antes disso, eu dava todas as desculpas possíveis. Não tenho tempo, não gosto, tudo isso. Só que aí que tá. A partir do momento que eu entendi que é de pouco em pouco, não precisa ser perfeito. Não precisa passar 1 hora e meia na academia, fazer musculação, depois fazer uma aula. Não precisa. Se você faz, ok. Mas se você está começando, não precisa. Se você vai um dia e faz 10 minutos, ok. Se você foi outro e fez 40, ok. Vai se somando. Imagina esse aqui, ó, que toda vez está esperando o momento perfeito. Tá há 1 ano esperando o momento perfeito. Ele não botou nada no pote dele de progresso. Já esse outro aqui, que tem semana que faz 3 vezes, tem semana que faz uma, tem semana que só faz subir a escada do prédio, tem outra semana que só fez uma caminhada no final de semana, mas ele está enchendo o potinho dele. E todo o exercício conta. Tudo que você fizer conta para o seu resultado. É igual juntar dinheiro. Juntar R$ 1 é pouca coisa, né? Ah, R$ 2 aqui no dia, vou gastar. Mas imagina todo dia você juntar R$ 2 em 1 ano, quanto não dá de dinheiro para você aproveitar? Você junta esse dinheiro e dá para fazer algo muito, muito bom. Então, com o exercício é a mesma coisa. Quanto mais você fizer, mais você vai se acostumando com o exercício, vai progredindo. Então, não espere o momento perfeito. Ninguém se arrepende de ir na academia, ninguém se arrepende de ter feito exercício. Todo mundo sente uma sensação maravilhosa de dever cumprido, de bem-estar. Hoje a gente sabe que até o tratamento para depressão, por exemplo, o exercício físico, ele é importantíssimo, porque ele libera boas substâncias que chegam a ser equivalentes aos remédios antidepressivos. Então, toda vez que você pensar em não ir, lembre da sensação boa que você vai ter ao ter ido, ao ter tirado esse tempinho para você, para o seu bem-estar. Muitas vezes você pode achar, eu estou perdendo aqui o tempo que eu podia estar trabalhando, eu podia estar com a minha família. Não, você está ganhando tempo. Esses 40 minutos que você sai de casa e vai lá e faz exercício, você está ficando mais saudável, tendo mais bem-estar, tendo mais paciência depois para as outras coisas, tendo mais disposição, tendo mais vida. Imagina uma vida inteira sem exercício ou uma vida inteira com exercício. É muito diferente. Então, lá na frente, você vai colher esses frutos. Cada vez que você vai no exercício, você está ganhando vida. Já quando você não vai, fica aquele pensamento, ai, devia ter ido na academia, né? Mais uma vez que eu falhei, mais um fracasso. Essa culpa que vai se acumulando e você vai sempre esperando o momento perfeito. Não tem momento perfeito, é do jeito que der e assim vai. Quero falar agora também sobre como não reganhar o peso. Então, muita gente se compara a pessoas que nunca tiveram, nunca ganharam peso. Então, por exemplo, 2 mulheres de 80 quilos. Uma que sempre teve 80 quilos, é magra, assim, nunca teve ganho de peso. E outra que esses 80 quilos, ela, na verdade, o peso dela era para ser menos. Só que aí ela engordou e chegou nesses 80. Essa de 80, quando ela emagrece, o corpo dela tenta fazer ela voltar para aquele peso máximo da vida. Isso é algo que acontece com todo mundo. A gente tem um sistema no hipotálamo, como eu falei no começo, que regula nossa fome e saciedade e regula nosso peso também. Então, quando você chega ao peso máximo da vida, o corpo entende que aquele é o seu normal. E aí, quando você começa a perder peso, ele fica, opa, tá acontecendo alguma coisa, vamos aumentar a fome, vamos diminuir o metabolismo para tentar fazer você ganhar o peso de volta. Então, quando você perde 10 quilos, não é só perder, acabou e pronto, não. O corpo fica tentando fazer você voltar. Então, é como se o corpo tá lá, ó, fazendo você reganhar o peso e você tá lá tentando subir para poder manter o peso. Então, se imagine subindo uma escada que está descendo. Se você para, acontece o quê? Você desce, né? A escada lhe leva. Pois pronto, se você perde esses 10 quilos e você para de fazer as coisas que lhe fizeram emagrecer, você ganha de volta os 10 quilos. Não importa se foi com remédio, se foi natural, o que foi. Tudo que você fizer para emagrecer precisa ser mantido. Ou então, teu corpo leva de volta. Então, o que é que adianta você fazer um projetinho 3 meses, ficar sem comer nada que gosta, sem sair para canto nenhum, se depois você não vai manter essa alimentação?
Quando você voltar a ter a alimentação que você tinha antes, seu corpo vai levar de volta para ganhar esses 10 quilos. Por isso que eu digo que não é fazer dieta, é ter um novo estilo de vida. Tudo que você for acrescentando de pequenos hábitos precisa ser incorporado para o resto da sua vida. Então, as mudanças da alimentação, precisa ter a comida que você gosta, precisa ser nutritiva, não pode te deixar com fome. Você tem que aprender a lidar com os momentos de exceção, de ir para uma festa, de não exagerar ao ponto de desfazer todos os ganhos que você teve nos dias anteriores. As bebidas, aprender a não tomar mais bebidas com calorias, que é algo que atrapalha muito. Então, tudo que for acontecendo que vai te levar ao emagrecimento precisa ser mantido, ou seu corpo vai lhe levar de volta. Então, o reganho é natural. Muita gente se sente fracassada porque reganhou todo o peso, mas isso é natural. É porque você precisa estar subindo essa escada que está descendo. Então, é um esforço contínuo. Não dá para comparar com uma pessoa que nunca emagreceu. Aquela pessoa lá que come o que quer, né, não engorda, não se compare a ela. Você tem um corpo diferente. Que para você ter o seu emagrecimento e sustentar esse emagrecimento, você vai precisar continuar nesse esforço. Por isso que tem que virar hábito. Para que não seja mais um esforço sacrificante, tem que ser natural no seu dia a dia. E agora eu já estou finalizando. Estou mostrando aqui o que é que vocês vão aprender comigo amanhã. Isso aqui sou eu. Isso aqui, não lembro se foi na época que eu estava assim no maior peso, mas na época eu nem tirava foto. Então, para vocês verem, eu me escondia. O primeiro ano da minha primeira filha, eu praticamente não tenho nenhuma foto minha, porque eu me sentia horrível em qualquer roupa. Nenhuma roupa cabia. Eu lembro que essa roupa aí eu tinha comprado nessa época, porque nenhuma roupa de antes da gravidez cabia. Eu cheguei, na verdade, a perder o peso, depois que ela nasceu, e depois eu reganhei tudo, o que era da gravidez e mais. Então, eu estava numa fase me sentindo péssima, só vivia no sofá, até para ir pegar uma água na cozinha, eu não tinha coragem, exercício de jeito nenhum, autoestima horrível. Então, muitas que me perguntam assim, se eu já tive obesidade, eu não cheguei nem a ter realmente obesidade, porque quando eu cheguei, teve o meu dia do chega, sabe? Eu comecei aqui hoje esse evento com é o seu dia do chega? Pois pronto, eu tive um dia que eu cheguei, olha, chega, eu não aguento mais viver assim. Eu eu preciso ser a minha prioridade. Eu tenho minha filha, tenho que cuidar dela, eu tô cansada, tô. Mas se eu não me cuidar, eu não vou conseguir ser uma mãe que eu gostaria para ela. Eu não vou conseguir na minha profissão exercer como eu gostaria no meu casamento. Então, eu tive o dia do meu chega, e foi justamente nessa época que eu comecei a estudar muitos cursos, fazer muitos cursos, e comecei a ir aplicando tudo em mim, até que foi dando resultado. E hoje eu me considero plenamente controlada. Eu ainda tenho o meu comer emocional, os pensamentos ainda vêm, todo dia ainda passa muita coisa na minha cabeça, mas hoje eu sei lidar com esses pensamentos, de incluir as comidas que eu gosto, ter meus momentos de prazer com a alimentação, mas não me sentir mais desse jeito que eu estava, porque dessa época aí, eu não quero nunca mais voltar para como eu me sentia. Então, depois, isso aqui é o depois, é o antes e o depois. Então, depois eu tive outra filha, então eu já tinha conseguido emagrecer, tive outra gravidez, no pós-parto, emagreci também, sem problema, já sabendo com calma o caminho que ia ser seguido, sabe? Eu não tinha dúvida que eu ia emagrecer. Eu tinha certeza, era só questão de ter calma, paciência, e aplicando novamente os hábitos, as mudanças de alimentação, voltando ao exercício. Então, voltei a caber em roupa não que eu cabia antes de ter a primeira filha. Então, roupas que eu ia doar. Eu já tinha lá um saco de roupa, vou doar essas roupas todinha. Não, eu voltei a caber nas minhas roupas. Então, isso me dá uma satisfação muito grande. Tenho certeza que todas aí têm aquelas roupas guardadas que gostariam de vestir novamente. Isso é muito significativo. Voltar a se sentir você mesma. Então, é possível, com calma, com paciência. E hoje eu me sinto plenamente realizada também ajudando mais mulheres a ter esse emagrecimento sustentável, leve, feliz, com resgate de autoestima, sentindo tudo isso que eu senti. Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui as perguntas. Gostaram do assunto? Vou tentar aqui começar a responder. Então, deixa eu ver aqui. Ó, a Marina falou: cada ensinamento que aprendi com a doutora foi de suma importância para o meu emagrecimento
E a cada nova oportunidade de escutar, conversar, eu aprendo alguma coisa e incluo na minha rotina. Fico muito feliz de saber que vocês aproveitam isso que eu falo. Eu estou lá no meu Instagram, isso é trabalhoso postar no Instagram, quem posta sabe, é trabalhoso, mas a cada mensagem que eu recebo, doutora, adoro quando você posta isso, ou até minhas pacientes mesmo, quando elas chegam na consulta, eu vi que você postou tal coisa, e isso ficou na minha cabeça, e eu comecei a aplicar, sabe? É muito proveitoso ver essa troca, então eu fico muito feliz. Aqui, Daniela também falou. Eu não sei se é psicológico, mas todos os dias, antes e após o almoço, ou na parte da tarde, me dá uma vontade de comer doce, que chega a dar água na boca e até enjoo. Não sei se alguém aqui passa por isso. Isso é comum, sim. Tem alguns motivos. Amanhã eu vou falar bastante sobre doce, sobre comer emocional e como evitar isso. Então, isso é um comportamento também aprendido do cérebro que para lidar com desconfortos, o 12 alivia. Ele alivia mesmo, mas dura muito pouco. 5, 10 minutos, 15, e já passa. E depois a pessoa sente a vontade de novo de comer um doce. Pode ser também falta de água. Muita gente acha que é vontade de doce, vontade de comer, mas é sede. A sede que todo mundo ignora, que todo mundo acha que não tem, mas tem sede. A Adriane perguntou como fazer para diminuir a retenção de líquido. O principal para diminuir a retenção de líquido é o tipo de alimentação. Quanto mais uma comida de verdade, com vegetais, menos carboidratos refinados, menos açúcar, menos comidas ultraprocessadas que tem muito sódio. Qualquer comida que você for que tem lista de ingredientes, olhe lá, aprenda a olhar. Você vai ver a quantidade de sódio que tem, os ingredientes, os conservantes. Tudo isso faz você reter mais líquido. E falta de beber água. Talvez muita gente não saiba disso, mas quando você não está bebendo água, seu corpo, eu expliquei, ele tem 60% a 70% de água. Então, se você não está bebendo o suficiente, ele tem que reter essa água o máximo possível. Então, ele começa a fazer seus rins reter mais do que o necessário. Já quando você começa a beber água, o normal, 2, 3, tem gente que vai precisar de 4 litros, esse mecanismo de reter, ele passa e o corpo começa a tirar esse líquido retido. Então, beber água também faz muita diferença, como também o exercício físico. Exercício também ajuda demais na circulação e diminui essa retenção. Outra aqui perguntou se a endocrinologista que faz acompanhamento me receitou sibutramina, mas fiquei com medo de consumir. Sibutramina é uma medicação aprovada para o tratamento da obesidade, é uma medicação bastante estudada, ela só tem que ter cuidados em alguns critérios. Por exemplo, as pessoas que têm alto risco cardiovascular, não é indicado para elas, porque ela aumenta um pouco a frequência cardíaca, aumenta um pouquinho a pressão, mas se você está dentro do perfil de paciente que é seguro tomar, não tem porquê. Eu prescrevo, é uma medicação que eu prescrevo, eu tenho bastante resultado bom com ela, então não é questão de ter medo, é questão de conversar com quem está lhe acompanhando, para realmente entender as indicações, se é seguro mesmo para você, e se for, investir. Porque o emagrecimento vai trazer tanta coisa boa, sabe? Às vezes esse medo da medicação é algo transitório, um mês ali que pode ter uns efeitos colaterais de adaptação, mas se tiver indicado para você, pode trazer muitos e muitos benefícios. Aqui, Tatiana botou. Adriane, você precisa beber água para ajudar a não reter líquidos. Olha, Tatiana, minha paciente, ó, já está dando aula. Muito bem, Tatiana. Eu vejo que a gente, durante o acompanhamento, a gente vai reforçando. Ninguém aprende tudo de um dia para o outro. Mesmo vocês tendo escutado tudo isso que eu falei, ter fixado algumas coisas, é impossível amanhã colocar tudo em prática. Mas é possível, na insistência, de pouco em pouco, escolhendo uma coisa por vez, e insiste uma semana e vira hábito, depois escolhe outra coisa e vai. Essa questão da água mesmo. Quantas e quantas dizem que não consegue beber água, que até dá enjoo quando bebe água. É uma coisa que precisa ser feita. Não tem como escapar disso. Tem certas coisas que não tem como. Então, a água dá disposição, dá bem-estar, diminui a retenção de líquidos. Então, invista uma por vez e não se cobre perfeição. Pedir para vocês trazerem aqui papel e caneta. Aproveitem, anotem, façam um plano de ação. Aproveita esse momento e bota aí. O que é que você escutou hoje que você percebeu que dá para aplicar na sua vida? Faça uma lista. A cada semana, a cada 15 dias, vá fazendo, aplicando uma coisa por vez. Aqui. Adriana. Mária, obrigada pela aula. Seus insights são incríveis. Inclusive, tenho usado, além de mim, com os meus pacientes. Muito bom. A Adriana é psiquiatra maravilhosa. Depois procurem lá no Instagram e sigam ela também, que eu adoro todas as suas postagens. Fiamma, maravilhosa apresentação, Mária. Obrigada.
Michela também, que conteúdo importante, muito necessário. Fico muito feliz, viu? Sempre, a minha vontade é sempre trazer coisas práticas, sabe? Para vocês pararem de fazer essas coisas que não funcionam, que fica só perdendo tempo, perdendo dinheiro, desgaste, e foca no que funciona. O básico é o que funciona. Então, muita gente chega a desacreditar nesse. Eu falei, tudo que eu falei hoje aqui foi mais ou menos do básico, né? Tem gente que não acredita mais nele. Mas o difícil não é fazer o básico. O difícil é fazer todo dia, insistindo, insistindo, sem desmotivar. Quer perder 30 quilos? Só perde 30 quilos quem perde 100 gramas e continua, e mais 100 gramas e continua, e mais 100 gramas e continua. Você não vai se pesar na balança e ver 30 quilos a menos. Você vai insistir, insistir, de pouquinho em pouquinho, fazendo mudanças, até que um dia esse resultado vai chegar, 30 quilos a menos. Mas porque você começou lá atrás e porque você não desistiu. E você foi indo. Aqui, ó, Bianca, Mari, você é demais, obrigada. Adriane, o comer emocional está atrelado à genética? Sim, Adriane, tem estudos que mostram que alterações mesmo do cérebro podem gerar esses impulsos que levam à busca da comida como alívio. Então, esse é o comer emocional. São vários impulsos. Por exemplo, quem tem TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, tem uns estímulos maiores, uns impulsos maiores, pode usar a comida como alívio. Tem várias questões, depressão, ansiedade, tudo isso tem questão genética e muitas vezes precisa de um tratamento mais efetivo para conseguir diminuir esses estímulos e você, no fim das contas, conseguir diminuir essa busca. Então, às vezes, realmente precisa de acompanhamento médico. Valéria Dutra. Meu endocrinologista me passou Ozempic, mas eu tenho medo de efeito rebote e tenho medo de dependência. Então, vamos lá. Ozempic não dá efeito rebote. O que acontece? Você usando Ozempic, você vai comer menos. Por quê? Porque ele lhe dá mais saciedade, você se sente já cheia com menos comida. Então, você vai emagrecer porque você está ingerindo menos calorias durante o dia. Então, como eu expliquei, a gordura ela vai sendo queimada. Então tá comendo menos, então o corpo vai lá e começa a queimar a gordura, começa a queimar a gordura. Só que acontece, quando você para o Ozempic e você não fez as mudanças de estilo de vida, você não fez as mudanças na alimentação, você não está fazendo exercício, você simplesmente para de ter o efeito de Ozempic e aí você vai voltar a comer como você comia antes, que levou você a engordar. Seu corpo vai voltar a ser o que era antes. Então, o problema não é a medicação. A medicação, ela age enquanto você está tomando. Mas se durante esse uso você não fizer toda essa preparação para ficar sem ela, para não depender mais dela, vai ter reganho de peso. Então, o problema não é a medicação. Eu expliquei aqui quem emagreceu com shake, por exemplo. Também vai ter reganho de peso. Por quê? Não fez mudança na alimentação, não preservou os músculos. Tudo isso é o reganho de peso que é natural. Então, não é por conta da medicação. E questão de dependência também não. Não existe dependência nenhuma. A dependência é, enquanto você não fizer as mudanças de estilo de vida, você vai precisar da medicação ou você não vai conseguir controlar a alimentação. Então, é puramente isso. Eu gosto de dizer às minhas pacientes que o período de uso das medicações é uma excelente oportunidade para a gente fazer todas as mudanças com calma, porque ela vai estar lá com os impulsos controlados, vai conseguir o emagrecimento, e a gente vai conseguindo, de grão em grão, fazendo todas as mudanças de mentalidade, mudança de alimentação, mais proteica, mais verdura, mais fibra, a criando o hábito, por exemplo, de chegar nos lugares, saber dizer não aos outros. Quantas aqui não ficam com vergonha? Alguém oferece uma comida, sai, ai, não, eu não estou de dieta. Aí a pessoa, de dieta, você não precisa, tá muito, já tá bitolada, que não come mais nada, começa aquelas coisas. Até aprender a dizer não aos outros, isso é importantíssimo no emagrecimento. Então, você tem que dizer sim para você. É você que vai continuar se sentindo mal, não se sentindo bem nas roupas, não querendo tirar foto, com vergonha de ir para os cantos. É você que vai continuar. Então, não ligue para o que os outros vão pensar, não ligue de dizer não, diga com gosto, não quero, obrigado. Diga sim para você, para o seu resultado, para o que te vai fazer, o que vai lhe fazer bem de verdade. Então, dizer não aos outros é dizer sim para você. Às vezes até ir para algum lugar que você não quer ir, não é dia, não é o dia que você quer comer uma coisinha gostosa a mais, não é o dia da exceção, você não quer. Mas você fica com medo de dizer aos outros que não vai e eles não gostarem. Não. Use esse momento aí para também exercer
a mudança de mentalidade. Aqui, a Priscila disse aqui, obrigada, Mariana. Sou Dilma, estou assistindo da Flórida. Sua palestra foi conteúdo maravilhoso. Olha, coisa boa da Flórida, Estados Unidos aqui também. Não é difícil, é fácil. E ter força de vontade de seguir seus conselhos. Muito bom que você tenha pego aí, anote mesmo, porque quando a gente anota, a gente se compromete um pouco mais a fazer. Então, vá pegando aí as dicas para você aplicar. E amanhã tem mais, viu, gente? Amanhã é comer emocional, doce, a manejar as exceções. Aqui, ó, Valéria. Eu malho muito e tenho uma dieta com um nutricionista. Estou com muita dificuldade para perder peso e esse mês até tive ganho de peso na balança. Faço crossfit também e academia, mas estou no começo da menopausa. A menopausa realmente altera um pouquinho e pode dificultar a perda de peso, mas não é impeditivo, não. Então, o que está acontecendo com você é a alimentação. Então, apesar do exercício estar sendo bem feito, você está fazendo muito, você precisa diminuir as calorias da alimentação. E não é cortar comidas, mas é reajustar. Então, eu dei alguns exemplos ali, a questão do volume de comida, de fibras, de proteína, que é um volume maior. Já a gordura é um volumezinho menor, carboidrato também é menor. Fazer trocas para que você continue comendo comida gostosa, que sacia, mas que no fim do dia consiga reduzir as calorias e seu corpo vai emagrecer, mesmo na menopausa. Ainda mais fazendo tanto exercício assim. Então, só falta um ajuste na sua alimentação. Não sei se é os finais de semana. Tem finais de semana que conseguem desfazer tudo o que você fez durante a semana. Então, trabalhar também a mentalidade daqueles momentos de exceção, isso é muito importante, porque você está se esforçando, você quer tanto, está fazendo tanto, e o resultado não está aparecendo. Então, a gente tem que identificar que detalhes é esse que você precisa fazer. Aqui, Eliane. Obrigado pela aula, pelo acompanhamento nesses 2 anos. Já tinha feito de tudo, emagrecido, reganhado cada vez mais. Na pandemia desandou, chegou a 107 e hoje está com 79. Olha, a Eliane é maravilhosa, assim, é paciente modelo. Por quê? Continua fazendo as coisas que gosta, continua viajando, mas segue lá, sem desistir. Continua comendo doce que ela gosta, mas continua. Então, ó, passou do manequim 52 para o 44. Melhorou a circulação, estava toda inchada, com retenção de líquido, limitação dos movimentos, sem disposição, dor, baixa autoestima. Realmente, a Eliana é como muitas e muitas das minhas pacientes, esse sofrimento que tem como reverter. Então, dá um gás mesmo. Hoje estou com minhas taxas reguladas, saí da obesidade, disposição e autoestima. Muito obrigada pelo seu depoimento. Tenho certeza que vai motivar mais mulheres aqui a saber que isso é possível. Então, gente, muito obrigada pela presença de todas aqui até o final. Eu espero vocês amanhã, viu? Amanhã, 8h30 de novo, para a gente falar mais e mais desses assuntos que eu tenho certeza que vocês vão levar para a vida. Então, tchauzinho. Deixa eu fechar aqui.